Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu trouxe mais um resumo para vocês. Hoje é o resumo do Kenneth E. Hagin, Segredos da Oração. Capítulo 1. O segredo da oração: prender e soltar. Jesus é nosso mediador, intercessor, advogado e Senhor. Ele coloca-se entre nós e o Pai. Em lugar algum, a Bíblia diz que Jesus ensinou seus discípulos a orarem a Ele. Sempre deviam orar ao Pai em nome de Jesus. João 16, 23, 24 diz: E naquele dia nada me perguntareis. Ele disse isso um pouco antes de ir embora. Estava falando sobre o seu trabalho de mediador à destra do Pai. Outra tradução diz: Naquele dia não orareis a mim. Muitas pessoas sabem orar a Deus, mas não sabem coisa alguma sobre orar ao Pai. Não demonstra que realmente o conhecem. Ele é Deus para o mundo, mas ele é Pai para mim. Está escrito em João 16, 24: Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Você deve manter tal alegria e você deve manter tal alegria mesmo antes que a resposta se manifeste. Às vezes, fracassamos em nossas orações porque nossa abordagem está toda errada. Graças a Deus, Jesus tem um lugar no céu. Ele é o único. Ele é o único caminho ao Pai. Usamos o poderoso nome de Jesus, o qual Ele nos deu. Ele nos delegou o poder para usarmos o seu nome. Ele disse: Em meu nome, os que creem expulsarão demônios. Marcos 16, 17. Temos o direito de usar esse nome contra o diabo. Temos o direito de usar esse nome para expulsar os demônios que escravizam a alma humana. Temos esse direito. E se nós temos esse direito, nós podemos usá-lo. Está escrito também que todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. O nome de Jesus pertence a você também. Esse nome tem autoridade na terra. Você tem o direito de usá-lo. Se o diabo enfrentar você na arena dos pensamentos, ele vencerá. Se você enfrentá-lo na arena da fé, ele será derrotado. Lute no bom combate da fé. Pedro disse: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumpram entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, 8, 9. Você tem de crer de todo o coração que o que a palavra de Deus diz é verdade. No entanto, você precisa agir com o seu interior, o coração e o espírito. Jesus disse: qualquer que disser, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11, 23. Nós podemos ter autoridade na palavra de acordo com aquilo que Deus já prometeu a gente e permanecer crendo naquilo com força. A gente pode, em um momento de enfermidade, declarar, né? Até declarar, como ele fala aqui, e dizer: Satanás, você que tem escravizado meu corpo por todos esses anos, quebra o seu poder sobre minha vida e proclama minha libertação e cura. E ele não pode resistir ao nome de Jesus. O Espírito diz: o poderoso nome, o nome daquele que é poderoso, pertence à igreja e aos filhos de Deus. Use seus lábios para proclamar este nome, pois ele carrega autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Entre os homens, os anjos e os demônios, todos obedecerão à sua voz ao falar neste nome. Como está escrito, né? Que Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Capítulo 2. O segredo da oração. Orar ao Pai. João 16, 23, 24 diz: E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Quando ele diz naquele dia, ele queria dizer o dia da nova aliança, não um dia quando nós nos encontrarmos com Jesus. Aí, alguém pode dizer que crê nas Escrituras, mas não diga mais, porque não existe mais no versículo que citamos. Alguém pode dizer que crê nas Escrituras, se também não existe se no versículo, por isso não diga, somente crê que Jesus cumprirá a sua palavra. Aí ele fala que
que no livro do irmão do John Lacan, sermões a respeito de domínio sobre demônios, enfermidades e a morte. Ele conta que ele orou por um homem que sofria de diabetes. Eles se ajoelharam, o que significava? Eles se ajoelharam para orar. E subitamente, Lake perguntou-lhe o que significava os $5.000 que ele vira descendo sobre ele. O homem explicou que ele e o irmão possuíam empresa, e o irmão tinha morrido. Sua cunhada pediu que encerrasse a sociedade, ele aceitou. No entanto, na hora da partilha dos bens, ele ficou com esses $5.000, e isso que estava retendo a cura dele. Às vezes, atitudes como a que esse homem tomou anulam o efeito da oração. Temos de ir aprimorando nossa oração, assim como vamos amadurecendo fisicamente. A Bíblia diz: se beberem alguma coisa mortífera, veneno, não lhes fará dano algum. Marcos 16:18. Significa que, se acidentalmente você ingerir veneno, terá o direito de reivindicar imunização em nome de Jesus. Está escrito: em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão nas serpentes, em meu nome vocês expulsarão demônios, tudo em meu nome, no nome do Senhor, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E está escrito lá: estes sinais seguirão os que creem. Mas em quem? Naqueles que creem que estes sinais vão acontecer quando eles usarem o nome de Jesus. Note que Jesus disse: em meu nome falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você impõe as mãos em nome de Jesus, abre a boca e o Espírito dá a capacidade de falar em outras línguas. Você tem o direito de fazer essas coisas em nome de Jesus. Trata-se de uma ação justa e legal. Assim como os pastores, todo filho de Deus tem o direito de usar o nome de Jesus contra os poderes do diabo. Porque esse direito de usar o nome de Jesus não é apenas para pastores, ministros, aquela pessoa poderosa, cheia da unção que você imagina, mas para todo filho de Deus que confia no poder que há do nome de Jesus. Alguém me disse que se tivesse fé suficiente, poderia fazer o que a Bíblia diz que pode. Jesus nunca disse coisa alguma sobre fé. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Você já possui fé. Se você crê no nome de Jesus, então use-o. Não é uma luta por fé, é apenas uma questão de reivindicarmos nosso direito com ousadia e usarmos aquilo que nos pertence. Opere com ousadia, como você faria no mundo dos negócios. O nome de Jesus me pertence, tanto quanto minhas mãos e pés. Apenas vou em frente e uso esses membros, porque são meus. Você descobrirá que o diabo tentará confundi-lo e atrapalhar sua caminhada, mas o nome de Jesus é seu. Use-o. Se você não esperar resultados, então nem precisa orar. Ore por resultados. Os grandes empresários buscam efeitos. Temos de encarar a oração da mesma forma. Se você ora, porque a palavra diz o seguinte, que quando você for orar, creia que você já recebeu, e assim será com você. Então, se você já ora com incredulidade, não vai receber nada. A palavra fala: não pense em homem de ânimo dobre, de mente dividida, que receberá coisa alguma do Senhor. Capítulo 3. O segredo da oração. Pedir em nome de Jesus. Vamos ler novamente, João 16, 23 e 24. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Temos de orar ao Pai em nome de Jesus. Temos de orar e esperar os resultados. Ter expectativa que eles aconteçam. Se estes não acontecem, então estamos falhando em nossa vida de oração. Ou temos que também ter equilíbrio, né? Ou estamos falhando na nossa vida de oração, não estamos crendo que receberemos. Ou precisamos render graças até que aconteça, porque não é naquele momento. Não há utilidade na oração. Não há utilidade na oração que não espera efeitos. Ou seja, se você faz uma oração só por orar, como se estivesse só desabafando, orando ao vento, não faz sentido algum. Nós temos que orar e clamar por resultados. Deus ouve as orações e atende a elas. Ele deseja ouvir e responder ao seu clamor. Deus não colocou todas essas afirmações sobre a oração na Bíblia apenas para ocupar espaço. Elas estão lá para o nosso proveito. Isaías 43, 25 e 26 diz: Eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me,
Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Note, tem um livro do Kenneth Hagin que é aqui no canal, que é Pleiteie a Sua Causa. Muito bom, fala sobre esse texto aí. Note que Deus disse, procura lembrar-me. Os homens mais poderosos na oração são aqueles que lembram a Deus de suas promessas e trazem sua palavra diante dele. Vamos lá. Quanto àquilo que você está pedindo, lute em oração. Você está desafiando o Senhor. Você não está desafiando o Senhor. Não está colocando Deus contra a parede, mas está lutando contra os demônios. Deus deseja enviar-lhe resposta. Trata-se de uma batalha espiritual contra os poderes das trevas. A Bíblia diz em Efésios que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ajoelhe-se diante do Todo-Poderoso e lute para abrir o caminho contra todas as hostes demoníacas que impedem a sua oração. Os demônios não podem prevalecer quando nós usamos o nome de Jesus. Você pode derrotar o diabo todas as vezes. Ore pela vitória. Se for questão financeira, ore por libertação. O dinheiro está aqui, na esfera material. Deus não é contraventor. Deus não fará dinheiro cair do céu feito chuva. Ele não fabricará dinheiro. Ele colocou todo o ouro, toda a prata e toda a sorte de bens sobre milhares de colinas para você e para mim. Não colocou aqui para o diabo e seus seguidores. Ele pôs esses bens na terra e deu a Adão domínio sobre tudo. Adão, porém, cometeu alta traição e entregou tudo ao diabo. Assim o inimigo tornou-se o Deus deste mundo. Adão era o Deus deste mundo, uma vez que tinha o controle sobre todas as coisas, mas entregou a Satanás, de modo que agora o diabo tem um domínio. Graças a Deus, porém, Jesus veio e derrotou o maligno, e ele nos deu o direito de usar o seu nome. Certa época, eu estava com sérios problemas financeiros, vivendo de forma precária, então comecei a enxergar algo. O Senhor me disse que jamais orasse por dinheiro. Ele me falou que não lhe pedisse dinheiro, pois este já estava aqui. Deus me disse que eu devia ordenar que o dinheiro viesse, em nome de Jesus, e reivindicar o que quisesse ou aquilo do que precisasse. Declarou que desejava que seus filhos tivessem o melhor. Deus afirma em sua palavra que almeja que seus filhos comam o melhor da terra. Sua palavra declara, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aquele que lhe pedirem. Lucas 11:13. Ou seja, como está escrito, peça e você receberá, bata e a porta se abrirá, e você será satisfeito. Precisamos entender os princípios mediante os quais Deus trabalha. Ele nos deu o nome de Jesus. Deus me disse que não era Ele quem estava retendo minhas finanças. Não era Ele quem não queria que os meus filhos se alimentassem bem. Se fosse, não estaria sendo um bom exemplo de pai. Ele me lembrou que qualquer pecador é capaz de ser um pai preocupado com os filhos. Até um animal cuida bem de suas crias. Disse que jamais houvera na terra um pai tão preocupado com o bem-estar dos filhos do que dele. Disse que o problema era que seus filhos não cooperavam com ele. Falou-me que ordenasse ao diabo que tirasse as mãos de minhas finanças. A partir de então, não mais orei pedindo dinheiro. Eu simplesmente ordeno que Satanás tire as mãos dele. Sempre digo que reivindico bastante dinheiro. Sempre afirmo que os anjos são espíritos enviados para ministrar àqueles que são herdeiros da salvação. Ministrar significa atender ou servir. Quando você vai a um restaurante, é servido ou ministrado pelo garçom. Disse que eu devia falar. Aí o Senhor, enquanto ele estava em oração, falou que ele deveria falar com os espíritos ministradores dele, os anjos, para irem trazer dinheiro. Tenho feito isso e sempre funcionou. Se você estiver orando por almas, continue até ver o resultado. Ore por homens e mulheres, chamando-os pelo nome. Não faça apenas oração geral, como um pacote. Não ore apenas para que Deus salve almas. Mencione nomes específicos. Seja específico na sua oração. Se você não tem um desejo, se você não tem algo específico na sua mente, como é que Deus vai fazer além do que você pensa e imagina? Se você não está pensando em nada, não está imaginando nada, e você está pedindo bem pouquinha coisa porque você está com medo de se frustrar. Não. Como disse a Joyce Meyer uma vez, eu prefiro pedir algo lá em cima topado e receber a metade do que pedir algo michuruca e receber tudo. Quando agimos segundo a palavra de Deus, ela não falha.
Jesus disse: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18:19. Ele não disse que poderia ser feito ou que haveria uma possibilidade de ser feito, mas sim que se houver acordo, será feito. Oração quer dizer luta, significa enfrentar os demônios que tentam impedir as coisas de acontecerem. Mas a gente já tem que começar a luta já sabendo que nós somos mais do que vencedores. Não quero dizer que as coisas cairão sobre você como frutas maduras de uma árvore, porque temos de ter uma base. Você tem de ficar firme contra o diabo, em todas as áreas, em todos os momentos. Fique firme na palavra de Deus e diga que ela tem que ser cumprida. Encare a tempestade de frente, como o apóstolo Paulo. A palavra de Jesus é mais fiel do que a de um anjo. Paulo disse: esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Atos 27:23. Depois ele concluiu: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. E a gente pode declarar assim como Paulo: acontecerá comigo tudo o que meu Deus tem me prometido. Então você descobrirá que Satanás e os demônios recuam diante da sua oposição, e a resposta vem: fique firme e Deus atenderá a sua oração. Não ceda, mas permaneça firme, porque como já dizia a saudosa Ludmila Ferber, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Capítulo 4. O segredo da oração. Concordar com o Espírito e orar nele. Estamos falando sobre os segredos de oração. Vamos ver agora o segredo da concordância. Mateus 18:19 diz: também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Não coloque limite nessas palavras. Vamos apenas pedir a Deus que cumpra a sua palavra. Ou seja, não é colocando Deus contra a parede, é dando um espaço, fazendo um ambiente para que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida, na nossa família, na nossa empresa, onde quer que estejamos. É triste ver que cristãos cheios do Espírito Santo passam pela vida e jamais agem de acordo com a palavra de Deus, a qual é verdadeira. Jesus não disse que talvez fosse feito ou que havia uma possibilidade de acontecer. Pelo contrário, declarou que seria feito. Se vocês concordarem em algo, isso será feito. Em vez de questionarem a Bíblia, por que simplesmente não se alinham a ela? Aí vamos lá. Aí ele falou que apesar da escassez de oportunidades, nós podemos saber que Deus ele fará algo a respeito. Em Mateus 18:19 diz que se nós concordarmos, se dois concordarem, ele conseguirá aquele serviço, ele conseguirá realizar aquilo que foi prometido e orado em concordância. Agindo de acordo com este versículo das Escrituras, funciona porque é a palavra de Deus. Você sozinho pode ser poderoso na oração, mas pode ser ainda mais poderoso se outra pessoa unir-se a você e concordar com você. Ou seja, por isso que, primeiro, cuidado com as pessoas que você conta os seus planos, os seus projetos, porque essas pessoas elas podem minar a sua fé. Por isso, identifique pessoas que creem como você, para que você possa receber do Senhor, força e ânimo através da vida dessas pessoas. Porque se você compartilhar uma pessoa que não crê como você, vai dizer: isso nunca vai acontecer não, viu? Semana passada eu me encontrei com um amigo meu muito querido. E a gente conversando sobre alguma situação, e ele falando: olha, isso aí nunca vai acontecer, Sandré. Aí eu disse: como é que é a história? Tu acredita que isso nunca vai acontecer? Não. Na minha cabeça não existe a possibilidade disso acontecer. Por conta disso, disso e disso. E dentro de mim, não é isso que Deus disse, não é isso que Deus disse, não. Não é isso que Deus diz na palavra dele, não. E eu me atentei à palavra. Deus jamais o enviará a algum lugar tarde demais. Deus sempre tem tudo preparado no tempo certo. Veja o que diz Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo, através de oração em línguas, ele nos fortalece e ele luta por nós, como está escrito em Judas, se não me engano, Judas 3, que fala: irmãos,
Eu me senti impelido a orar para que vocês, de uma vez por todas, batalhassem pela fé que uma vez foi dada aos santos, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ou seja, nós edificamos a nossa fé orando no Espírito Santo. Não quer dizer que seja algo que o Espírito Santo faz em detrimento de nós. Isso o tornaria responsável pela nossa vida de oração. Mas ele não é, porque a Bíblia ensina que nós somos os responsáveis. O Espírito Santo não foi mandado para orar em seu lugar, mas ajudar você em todos os aspectos da vida, inclusive a vida de oração. Os gemidos emanam do seu espírito e escapam pelos seus lábios. É o Espírito ajudando você. Algumas coisas que sentimos simplesmente não podem ser expressas em palavras. Esses gemidos são inspirados pelo Espírito Santo e emanam do nosso interior. Muitas vezes, ao orar desta forma, você estará intercedendo. A intercessão é orar por outras pessoas. Você assume o peso da alma de outra pessoa e por dentro sente como se sua alma estivesse perdida. Algumas pessoas, quando estão fazendo uma oração de intercessão, sentem o Espírito gemendo, mas não sabem o que é. Trata-se da intercessão por uma alma perdida. Quando você sentir isso, vá em frente, interceda e clame com gemidos. Você pode ajudar alguém a carregar um peso espiritual da mesma forma que ajuda a levar um peso físico. Quando outra pessoa está lá gemendo e intercedendo no espírito, você começa a fazer o mesmo que ela e compartilha da carga com ela. Você deve sempre orar até sentir um espírito de louvor. Quando você estiver orando por uma pessoa ou uma situação que está aquela opressão, comece a louvar até aquela opressão ir embora. Sim, há oração de intercessão. Sim, há um ministério de intercessão. Não tenha medo de se entregar. Paulo diz: se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Meu espírito não procede da minha mente. O Espírito Santo me ajuda. Não sei exatamente pelo que devo orar. Por isso, começo a orar no Espírito e tenho uma revelação pelo que orar. Quer você tenha ou não a revelação, ore de qualquer maneira, porque você sabe o que a Bíblia diz. Você pode aumentar em 100% o seu poder orando no Espírito e em línguas. Ou seja, quando nós usamos essa arma poderosa de oração em línguas, essa chave, para transformar a nossa situação e a situação das nossas pessoas e a situação das pessoas à nossa volta, a gente vê uma mudança radical acontecer. Tudo por conta do poder da oração. E a oração em línguas, como diz a palavra, quem ora em outras línguas não fala a si mesmo, mas fala a Deus. Em espírito fala mistérios. Ou seja, por mais que a gente não esteja entendendo, nós oramos 100% à vontade de Deus, nós estamos sendo edificados através de oração. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham sido abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu.